É com muita satisfação que eu te convido para assistir conosco Juridicamente Falando. Qual é a intenção desse programa? Esse programa tem a intenção de trazer ícones no mundo jurídico, para trazer para você conhecimento, não só para os advogados, como também para a sociedade civil, e explicando em detalhes, alguns tirando dúvidas sobre direitos do dia a dia. Como eu sempre brinco, deveria ensinar direito nas escolas, mas como isso ainda não acontece, nós vamos aqui trazer vários direitos, desmistificar várias situações que a gente vive, inclusive no dia a dia. E hoje eu trouxe alguém muito especial para começar. Estou aqui com o Dr. Diogo Macruz. Simplesmente é o ícone hoje quando a gente fala em tribunal do júri, mestrando inclusive em criminologia, presidente do Tribunal do Júri da comissão da OAB-RJ e também responsável pelo projeto Ágora Criminal, que exatamente faz esse papel, né, doutor, de desmitificar o que é o criminal no dia a dia. É um projeto muito importante, eu fico até muito agradecido de vir aqui, é um convite que eu recebo com gratidão. Eu gosto muito, mas muito de falar do que eu faço, até porque todo dia, absolutamente todo dia, de manhã, de tarde, de noite, sempre tem alguém que tem uma dúvida, ou tem uma curiosidade, ou já vivenciou um pouquinho do crime na própria vida, ou na vida de alguém. Então, esse projeto do Ágora Criminal, ele é gratuito, é inovador, a gente simplesmente se reúne em qualquer lugar, em qualquer lugar. A única objeção que a gente tem é, não pode haver uma cabeça. Nós fazemos um círculo, e ali a gente fala sobre crime. Ele é aberto para qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, advogados, criminalistas, amantes do crime, advogados de outras áreas. A única coisa que você precisa saber é que lá você vai falar sobre advocacia criminal. Então, hoje, se você não me faz memória, nós estamos no nosso segundo ano, até porque eu estou preparando a festa de final de ano. E essa é a segunda festa de final de ano. E nós começamos, a primeira reunião do Ágora, nós tínhamos 36 pessoas e hoje a gente já está em 400. E assim, é gratuito. Vale Achei muito interessante que você falou sobre o círculo, né? Exatamente isso, é dividir conhecimento. E é exatamente essa a ideia do programa. É a gente dividir, né? Porque acredito eu, e pratico isso no dia a dia, que a gente, para crescer, a gente cresce dividindo conhecimento, né? Ninguém cresce sozinho, a gente cresce trazendo alguém junto, né? Sim, claro. E assim a gente cresce, inclusive profissionalmente, né? Assim como você, eu também comecei, a gente éramos um só, né? E hoje a gente tem uma equipe, sim. E até para nós estarmos aqui nesse momento, a nossa equipe está lá nos nossos escritórios trabalhando, né? Exatamente. E aí vem aquela pergunta assim, doutor, cometi um crime. E agora, o que eu faço? Eu fico no local do crime? Foi sem querer? Eu fico aqui para explicar para a polícia o que aconteceu? Eu vou para a delegacia, chego lá, o que eu faço? Eu posso falar? E aí, doutor, fala para mim. Eu acho que depende muito do crime que você cometeu. Se a gente estiver falando de um crime numa rodovia em que você passou e atropelou uma pessoa, você tem que parar. Você tem que parar. Esses dias, infelizmente, eu estava a devagar, estava vindo de uma sessão onde eu me reúno com alguns homens para a gente sempre torcer pelo bem do povo. E aí, nesse dia, eu voltava a 90 por hora e, infelizmente, um caramelo saiu do meio da rodovia e foi para a pista do canto. Eu o peguei. Só que estava na boca da favela. Eu parei, voltei com o carro, desci para ajudar. Esse descer para ajudar num crime desses de automobilismo ali na hora, que envolve veículos automotivos e pessoas, você deve esperar. A não ser que você esteja bêbado, né? O que eu quero dizer com isso é que depende muito do crime que você praticou. Mas, em regra, cometi um crime, espere. Eu ligo para o advogado. Melhor coisa que você faz é isso. O problema é que eles só ligam depois que eles já estão fazendo tudo errado. E aí é o grande problema, porque a polícia já chegou, você já falou bastante, então, cometeu um crime, sai do local, liga para o advogado, que a gente resolve. Ficar no flagrante é ruim. Essa é a realidade. Ficar no flagrante é ruim, porque quem quer ser imergido no inferno? Ninguém quer sair dali preso direto. Deixa que a gente, que é criminalista, vai resolver o problema. Mas não deu tempo de eu ligar para o advogado. Cheguei até a delegacia. E agora? Eu chego lá, eu falo a minha versão, eu posso falar, ou
Se eu não falar, eu tô me incriminando? Como que é isso? A não ser que você seja o estagiário do Ministério Público, quem tem que te investigar são eles, não é você que tem que dar a versão. Se o crime acabou de acontecer. E aí você pode ter a sua verdade. Às vezes até a sua verdade, embora ela seja muito real, ela não é palatável. Então é ideal que você... Chegou à delegacia, seu advogado, fica calado. Delegado, vou ficar calado, vou esperar meu advogado chegar. E outra coisa, faça questão de ter certeza que seu advogado sabe que você tá ali. Porque se o familiar informar que o advogado tá chegando, a polícia não pode nem te ouvir. E se te ouvir, o advogado vai chegar e falar, doutor, olha só, ele informou que eu tava chegando. Só cancele isso, por favor. Ah, mas ele deu um depoimento enorme. Ele vai ficar calado. É direito. Isso é a Constituição dessa república. Então não tem como a autoridade policial falar, não vou respeitar. Todo mundo aqui tá regido pela mesma carta, tá bem? Então, em resumo fica calado. Deixa o advogado chegar, que a gente sabe o que tem que ser feito. Aí lá decidimos se o silêncio comete erro ou não. É isso. E sempre fala a verdade? Eu pro cliente ou o cliente pra autoridade? As duas situações. Então, na minha profissão, uma vez que você... A mentira te leva à morte. Isso é fato. Todo mundo sabe que advogado criminal, quando prega algo que não pode cumprir, ou que tá mentindo, ali o final dele é cruel. Então, hoje lá no escritório, isso sempre. Isso é o nosso karma também. A gente prega a verdade acima de qualquer coisa. E se você não gostou, você pode procurar outro colega advogado. Tem muitos aí. Portas de cadeia, então, tem vários. Eu tomo todo dia café com meus filhos e saio na certeza de que eu preciso voltar para eles. Então, cliente meu, ele não tá mentindo. Eu ouvi a verdade dele, criei uma verdade que seja palatável, tá bem? Criei algo que seja factível e vou pregar ali, porque é o que eu entendo que tem que ser. Porque se eu deixar sem essa verdade, o promotor que pode pedir de 10 a 20, ele vai pedir 20 porque ele quer pedir 20. Então, vale a pena fazer dessa forma. Você falou aí sobre tomar café com seus filhos. Ser criminalista não dá medo? Eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. E eu ensino isso em casa também. Eu saio de casa, eu atendo meu telefone o tempo todo. Meus filhos brigam comigo. Mas o criminalista, ele não tem horário. Eu atendo o telefone de dia, de manhã, de madrugada, de noite. Essa madrugada eu recebi um telefonema e era cliente. Às vezes é alguém querendo saber o processo, como é que tá de madrugada. As pessoas meio que fogem, às vezes foge o bom senso. Mas a maioria dos meus clientes são muito bacanas e me ligam nos horários que eu mais gosto. E como é defender alguém que você sabe que é criminoso? Todos os meus clientes, não todos não, porque eu já defendi bastante inocente. Na verdade, defender inocente é a pior coisa que tem. Porque... Cria uma maior responsabilidade? Eu não sei se cria uma responsabilidade, porque eu acho que o medo de perder ali é maior. Ser derrotado com um cara que cometeu um crime é uma coisa. Ser derrotado com um cara que não cometeu crime, você sofre uma derrota para ele, que confiava em você, e você sofre uma derrota para o sistema, que fez você entender que você não é nada. O sistema, ele te quebra a tal ponto que, nesse caso, o cliente, ele consegue entender e acreditar até nos fatos que ele não cometeu. Porque se você não fizer desta forma, você não progride de regime, você não tem uma sentença boa. Quantas vezes pessoas já confessaram crimes para ter uma sentença menor? Tipo esse Plain Bang que tem nos Estados Unidos. Aqui também no Brasil tem. Tá meio por detrás das cortinas, mas quantas vezes o MP não tenta negociar a pena contigo? Por isso que se pede muito aqui nesse país. Assim, para quem trabalha no direito, aí a gente está falando até para os advogados, né, em especial, nós sabemos como ninguém que de verdade existe falha na justiça. A gente verifica quem não deveria sendo culpado ou quem deveria ser inocente. E como que é passar essa verdade para o teu cliente, para dar essa segurança para a família? Porque, na verdade, a gente atende a família de modo geral. Sentou lá, aquele desespero. Como que você consegue? Como é que é esse dia a dia de lidar com isso? O que você ensina? Isso aí seria uma dica até para os colegas, dentro da sua expertise. O que você fala para esse familiar? Vamos lá. Quando eu saí lá do nada, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu era vendedor. E eu sou vendedor até hoje. Eu achei que eu ia sair dos shoppings. Eu achei que eu ia sair daquelas horas e horas em pé, tentando vender para ganhar meio salário mínimo às vezes. Mas até hoje eu vendo. E do escritório, a gente é tudo bruto. Nosso escritório só tem homem e agora a nossa secretária, que é mulher. Mas
nós somos brutais na hora da informação com o nosso cliente. Porque senão, se eu não for bruto, se eu for sensível, aquela mãe que tá vendo que o filho estuprou um monte de criança, ou aquela mãe que viu que o filho torturou, matou, ela não acredita naquilo. E se eu for sensível ao que ela quer ouvir, ela sai dali com uma esperança que ela não pode ter. Eu não vou vencer sempre, mas eu também não vou ser derrotado sempre. O que eu prego no escritório é, olha só, aqui eu consigo vencer. Às vezes vai ser na guerra, às vezes vai ser no amor. Aí desse lado, não. Aqui eu vou brigar por uma pena menor. Então, eu vendo para eles o meu serviço de acordo com a verdade que eu tenho no escritório para que ninguém pregue uma falsa esperança, mas sem sensibilidade, sem lado emotivo. A emoção eu deixo para os clientes. Nós somos extremamente obscuros lá, não tem mais essa... A gente tá no crime. O cara que diz para mim que eu sou sensível, tu é um Nutella, tu tá no crime, tu vive isso todo dia. Hoje mesmo, acabei de atender uma mãe que tava chorando, ela falou, doutor, eu sei que eu já falei, várias mães já falaram 10 mil vezes isso pra você. Eu falei assim, antes que ela falasse, eu falei assim, já falaram. Me conte. E ela se emocionou, me emocionei também. E eu não me emociono. Mas é que ela tava chorando por um filho que tinha assaltado, roubo de carga. Ele não é inocente, mas era um aventureiro. E pra você ver a tamanha experiência que a gente tem, porque só vive isso, é que a gente consegue determinar quem é criminoso, quem é aventureiro, quem quase morreu, quem estava na maldade. É assim que funciona. E quando fala assim, tribunal do júri. Eu sou apaixonada. E é muito fantasioso. Como é que é isso? É uma peça teatral aquilo? É nada. Eu tô por noites e noites sem dormir, estudando para um júri que eu tenho dia 27. É um júri que envolve a Polícia Federal, um júri que envolve a Polícia Civil. E eu fico temeroso. Tenho medo de ser derrotado. Eu conheço muito bem os meus oponentes, sei que os promotores são maravilhosos, sei que o cliente é difícil. Então eu estudo muito, mas eu estudo muito. Eu costumo dizer que eu estou amolando o meu facão. Eu sempre boto isso no meu Instagram. E é cruel, mas não é fantasioso. A gente chega lá, é extremamente real. Ali é o palco da vida. E tudo acontece, é uma das poucas audiências públicas. Tudo acontece na frente dos familiares. Então a vitória, ela vai ser ovacionada por todo mundo, mas a derrota, ela é vaiada. É ali a sociedade. Falando em sociedade, como a sociedade te cobra isso? Você sente uma pressão do tipo assim, nossa, mas você defende um criminoso? Sinto. Porque tem muito isso, né? Eu até brinco que a gente só fala proibido, não, isso não pode, é um absurdo se você não estiver fazendo parte daquilo dali, porque depende de que lado você está, né? E aí, se é o seu familiar, você vai falar, não, doutor, faz o melhor. Agora, se você está do lado que você queria que fosse, na verdade, bom pra caramba, tinha que ser assistente de concessão e não tá defendendo, sim, né? Mas essa cobrança, como você vive isso no dia a dia? Principalmente, por exemplo, você tem filha, sim, e aí, você defende estupro de vulnerável, por exemplo? Eu defendo tudo. Eu defendo tudo. Eu já defendi de estupro de vulnerável com estupro coletivo, como também já defendi tortura e rapazes que entram nas escolas para matar. Eu defendo tudo, eu não tenho esse pudor. E assim, mas mais uma vez a Nutella. Mas você não deveria. Cara, então não me contrata. Ou então não vá lá pro meu escritório pedir emprego. Lá no escritório a gente defende absolutamente tudo. E eu vou te fazer uma pergunta. E se eu não defender, alguém vai defender? A minha profissão, ou a minha especialidade, que é a advocacia criminal, é algo extremamente importante, porque se você não tiver um advogado, e aí agora eu estou me encorpando na Defensoria Pública também, porque a Defensoria Pública é um advogado. Se não for por nós, você vai sair do inferno pelas mãos de quem? Porque o promotor bota você lá dentro. O juiz chancela. Quem é que vai te tirar de lá, cara? Então, a sociedade, se ela fosse uma pessoa, eu diria, você é hipócrita. Todo mundo vai precisar. O técnico de futebol, o juiz, o desembargador, todo mundo vai precisar de um advogado criminal. Tu não é Deus, porra. Só que a sociedade vive uma falsa esperança de uma segurança que não existe, achando que só porque a gente está advogando, só porque o preso entrou ali, saiu na custódia, a sociedade está perdida. A sociedade precisa interpretar melhor. Mas chegou no tribunal do júri. Já era? Vai ser preso? Não. Tá lá e chegou preso. Tem chance de ainda assim ser absolvido? Eu tive duas situações que eu passei recentemente com essa decisão, que tem uma ausência de inteligência do STF, que agora qualquer pena no tribunal do júri você sai preso. E penas, claro,
em regime que possam te colocar no sistema carcerário, ou seja, um regime semiaberto. Eu passei uma situação... Explica um pouco melhor como se funciona isso. Cliente que matou. Só que ele ficou 12 anos solto. Ele matou, mas o juiz entendeu que ele podia ficar solto, porque não tinha os requisitos ali para prendê-lo naquela época. Conclusão, 12 anos depois, esse ano foi o tribunal do júri. O tribunal do júri, por conta de um crime contra a vida. E saiu uma decisão do STF dizendo que qualquer sentença prolatada pelos jurados no tribunal do júri, que seja em regime que possa te prender, ou seja, a partir de 8 anos ali, a partir de 6 anos, ela já te coloca no regime. Mas aí a lei vai retroagir não sendo para beneficiar? Não, maléfico? Pode retroagir a lei? Pode. Nesse caso aí, ela é de conclusão imediata. Na verdade, a partir de 4 anos, tá bem? E aí, eu tomei 4 anos eu tomei 3 anos e 9 meses. Mas o juiz deixou bem claro: doutor, o senhor está se aventurando, você vai trazer o seu cliente? Eu falei, vou levar o cliente. E aí ele falou assim: se os jurados não interpretarem que a sua tese defensiva é de legítima defesa, porque era uma legítima defesa, vai dar mais de 4 anos, eu vou prendê-lo na sua frente. E ele tem 65 anos. Doutor, eu confio na tese e eu confio no cliente. Ele matou em legítima defesa. Eu tomei 3 anos e 8 meses, o cliente foi e saiu solto. Mas assim, não se aventura sem a ajuda de um psicopata não, porque isso é uma loucura. O tribunal do júri é assim. Mas é gostoso. Viver isso é gostoso. E aí você me perguntou, doutor, ele tá lá no júri, ele já tá preso? Foi pra segunda fase? Porque o tribunal do júri, ele é bifásico. Você foi preso... Então, quer dizer, foi preso, isso. Houve um crime, a pessoa foi presa por um crime que é contra a vida. Isso. E aí, como funciona isso? Ele tem 2 fases, é isso? Tem 2 fases. Você matou uma pessoa, foi preso em flagrante. Você vai pra delegacia, a delegacia, ela faz o auto de prisão em flagrante, te manda pra audiência de custódia. 3 dias depois, aqui no Rio de Janeiro. No terceiro dia, um dos juízes da audiência de custódia vai averiguar as circunstâncias do crime, vai ver se, de fato, merece ou não permanecer preso, que é a única coisa que se discute numa audiência de custódia, e ali ele converte aquela prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas existe a possibilidade, mesmo sendo flagrante, não ser preso? Então, depende do crime, depende da situação, mas na maioria dos casos, se você matar uma pessoa no Brasil, você vai ser preso. Tá? Até o cara que acaba de chegar e pega a filha sendo estuprada pelo seu algoz ali e mata, infelizmente ele tá preso. Não tem como o delegado olhar aquilo e falar assim, vou te soltar porque eu sou emocionado. Não dá. Deixa as solturas em sede policial por um crime menos grave. Crimes assim fica difícil. Aí por isso se manda para custódia. Na custódia existe alguém competente para decidir se mantém preso ou não. Estamos falando de flagrante. Aquela coisa instantânea, tá bem? O cheiro do crime tá lá. E aí sai de lá. Flagrante? Não, o flagrante é imediato. E qual o prazo que existe para deflagrar o flagrante? Então, as pessoas falam 24 horas. Mas se eu acabei de ser preso agora e eu fui pra delegacia, se for uma delegacia de flagrante, vai demorar muito. Que todo local, uma circunscrição, ela tem uma delegacia de flagrante que toma conta daquilo tudo. Para que os flagrantes não se disseminem em todas as delegacias daquele local. Então, aqui na Baixada Fluminense, nesse caso aqui em Duque de Caxias, nós temos a 59. Mas a central de flagrante fica em Campos Elíseos. Então vai pra lá, você matou? Você pode até ir pra 59, mas 59 você vai lá pra 661, 60 DP, que é a delegacia de Campos Elíseos. Aí fez o flagrante ali, que é rápido. A não ser que a delegacia esteja muito cheia. Mas o que você precisa... A sua pergunta merece essa resposta assim, ó. Ele tem 24 horas a partir daquele crime pra informar ao juízo da custódia. 24, é o que as pessoas, a sociedade fala muito sobre isso. Qual é o tempo que ele tem pra falar, senão a pessoa vai ser solta? E aí eu vou te fazer uma pergunta que é muito astuta. Tá bom, ele cometeu o crime, o delegado deu mole, alguma coisa aconteceu e ele não conseguiu informar a custódia ao juiz, a defensoria pública, ao Ministério Público 24 horas. Mas aquele cara matou a mãe. Ele foi preso em flagrante. Você vai soltar? É difícil. Vai mandar pra custódia, a custódia às vezes mantém. Porque como é que solta? Aí cabe o advogado fazer o quê? Manteve? Tem uma ilegalidade? Habeas corpus em sede de plantão. Porque aqui embaixo, no primeiro grau, que é onde está o juiz, onde está o delegado, aqui ainda se respira muito o direito penal da sociedade, que também não existe esse princípio pro societate. Mas lá na segunda instância, a obrigação deles
É regir o que a doutrina fala. Mas vamos dizer assim, cometeu o crime e fugiu. Qual o prazo para ser achado e preso ainda dentro desse flagrante? Aí não tem prazo. Não precisa de um prazo. O cara acabou de cometer um crime. Eles também falam de 24 horas. Espera 24 horas. A comoção. Mas tem gente que é presa. Né? Tem gente que é presa depois, hein? E eles chamam de flagrante estendido. Gente, eu não vou falar com a delegacia, mas eu tenho uma delegacia aqui que ela adora fazer isso. Aí ela te pega depois do flagrante, te segura na delegacia, tira seu telefone, você fica sem contato com ninguém. E aí depois a delegacia fala, não, olha só, eu peguei ele em flagrante. Eu já estava seguindo ele. E acabou. Então, sim, teoricamente, 24 horas. Mas é muito bonito falar na lei. O que o povo e os advogados novos precisam entender é que a lei é bonita e temos que respeitar e brigar para que ela seja respeitada a qualquer custo. Mas esteja preparado para o que acontece na prática. Porque se tu não for preparado, vai ser só um gaiato e vai ser engolido pela autoridade. E aí teu cliente, que é a sua parte mais sensível, vai te abandonar. Me fala um mito que todo mundo acha que é bem assim, não é? Me conta. Me pegou. Um mito que as pessoas acham. Eu tinha um mito de não poder entrar na delegacia. Sempre achei que, caramba, se eu chegar na delegacia, e igual acontece nos Estados Unidos, que você chega, seu cliente, ninguém falou que seu cliente estava lá dentro, e você descobriu, você vai lá, pega teu cliente pela mão e vai embora. Isso é mito, tá? Isso não acontece. Não mete a mão no cliente, não, que vai tomar tiro lá dentro. Mas, com o tempo, você fica conhecido na área. E as pessoas, até os policiais, a autoridade policial, eles sabem quem você é. Eles sabem a postura, acima de tudo, postura. Hoje, eu entro numa delegacia, eu nunca sento. Eu fico na porta, ali no balcão, até ser atendido. E eu reconheço, sim, que a delegacia é um local público. Não confunda isso com uma falta de humildade, não confunda isso com arrogância. Advogado arrogante merece ficar pobre. Você tem que chegar com postura, ciente que aquele local é público, ciente das circunstâncias que estão vulgarizando o momento. Mas esse é um mito de que você vai entrar e vai tirar o seu cliente lá, porque nos Estados Unidos acontece. Não faz isso, não. Você tem que entrar e bater na porta para falar, tô entrando na sua casa e eu quero isso. Aí você negocia. E algo muito inusitado que você já tenha vivido? Eu vivo algo inusitado todo dia. Todo dia. Inusitado, geralmente para mim inusitado é quando o flagrante acontece nos momentos errados da minha vida. Aconteceu um flagrante agora, que é esse que tá na televisão, de meninas que doparam um idoso e infelizmente ele faleceu. Eu tava no churrasco com meus filhos, eu já tinha bebido um pouquinho. Eu não bebo, eu já tinha bebido. Só nesse dia você tinha ouvido? Lembrei. Tem uma série... Ray Donovan, acho que é isso. E depois dessa série, que ele sempre guardava um taco para os problemas na rua e uma roupa pro trabalho no porta-mala. Depois disso, eu nunca tirei o meu taco e minha roupa do porta-mala. E por acaso, eu me recordei que eu estava com essa roupa. E as meninas foram presas. Isso acho que foi domingo... Foi domingo? Não, foi sábado. 7 horas da noite, eu estava lá na Barra. Eu falei, como é que eu vou fazer? Para ir para minha casa, trocar de roupa e voltar, e deixar meus filhos. Olhei pro primeiro que tava, que era um familiar, deixei meus filhos, fui no carro, na minha viatura, peguei a minha roupa que tava lá, troquei a roupa e fui pra delegacia. Isso é inusitado. O inusitado para mim é estar sempre pronto. Porque as pessoas nunca estão sempre prontas. Mas, infelizmente, eu tô sempre pronto para um crime que acaba de acontecer, eu vou estar lá. Eu vou estar lá a qualquer custo. Isso é inusitado. Eu acho que tudo que você falou endossa o que eu penso e pratico, né? Que é você fazer o seu melhor por onde você passa. E assim você foi criando essa personalidade que você hoje é no mundo do crime, né? Como advogado criminalista. Até brinquei com você, se você jogar lá no Google, né? Advogado criminalista, você vai ver lá o Dr. Diogo como um dos primeiros a serem indicados. Deve ser minha mãe que tanto acessa. Claro que não. E não é sua mãe, porque tem vai lá vários depoimentos de muito elogio e satisfação com o seu trabalho. E tenho certeza que, como você brincou ainda há pouco, né? Você veio do shopping, né? Um dia você foi vendedor no shopping e hoje você está onde você
chegou, não foi à toa, foi de muito trabalho. E qual é a dica que você daria para os novos advogados, para os recém-formados, aqueles que se apaixonam pelo crime e por onde começo? O que eu faço, doutor? É agora. Eu adoro crime, doutor. Como que eu faço para ser famoso igual você? Para começar, esteja ciente que você vai passar fome no início, que você vai sangrar, mas vai sangrar muito. Eu costumo falar muito isso. Que banhos de sangue vão gerar banhos de ouro. Então, se você tiver isso em mente, você vai a qualquer custo. Hoje, eu ando a qualquer custo. Eu vou chegar a qualquer custo. Eu sou assim. E eu transformei as pessoas à minha volta assim. No Ágora, que a gente falava no início, são 400 pessoas. São 400 cabeças que todo dia a gente fala sobre, em hipótese alguma, a gente pode parar. Quando eu comecei, comendo, eu falo, gente, hoje eu já odeio biscoito recheado, mas era o meu almoço, a minha janta, era biscoito recheado. Gente, o que era aquilo? Mas é porque não dava pra bancar uma comida. Eu trabalhava no shopping no Gran Rio. Trabalhei no HBS, nem sei se existe mais essa loja ainda. Eu vendi uma imensidão de coisas para pagar a faculdade e pagava a passagem de ônibus. E aí, por que eu falei do ônibus? A primeira coisa que eu fiz foi pedir para fazer um cartão para mim. A galera zoava aquele cartão que era feio mesmo, parecia um traquinas. Mas eu ainda peguei os ônibus quando tinham cobradores. Eu entregava meu cartão pro cobrador, para quem sorrisse para mim e pro motorista. Até que virou motorista e cobrador. Não importava onde eu fosse, eu entregava o meu cartão. Eu entreguei meu cartão pra todo mundo. Eu sonhei com isso. Eu acreditei. A Anitta, que ela dormia todo dia sonhando com aquilo, eu durmo até hoje, todo dia, sonhando com o caminho que eu quero tomar, o que eu quero fazer. Então a dica é, começou? Não importa o que aconteça, mas não importa mesmo. Se arrancarem as tuas pernas, tu vai se arrastando. Mas não olha pra trás, bicho. Porque se não doer, é porque tá errado. Acho que chegar até aqui, né? Eu hoje estar aqui entrevistando você, isso é um sonho que eu acho que maior do que eu sonhei. Eu sempre falo isso, que o sonho de Deus, né? Você viver os planos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Eu acho que, assim como é para você, a gente já chegou onde talvez a gente não tenha sonhado um dia. Então, aquele vendedor lá, que estava lá vendendo roupa para pagar a faculdade, talvez não pensasse que um dia você poderia estar fazendo uma entrevista, porque você tem muito a dividir, né, de conhecimento. E, com certeza, você dividir é o que faz, dividir multiplica, né? Seja tudo. Acho que, inclusive, conhecimento. Então, assim, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco mais da sua vida, assim, no sentido de realização. Hoje você já está onde você gostaria? Onde você quer chegar ainda? Não. É engraçado, porque eu sei onde eu quero chegar. Mas por onde eu ando é sempre uma surpresa. Você falava sobre, mas Deus me deu até muito mais do que... Enfim, o que eu quero dizer é que hoje eu vou todo dia algo novo. Não estou vivendo o que eu desejo. O que eu desejo está muito, mas muito lá na frente ainda. Mas eu não me atropelo, porque esse muito lá na frente não combinaria com o rosto que eu tenho, com a roupa que eu uso, com a idade que eu tenho hoje. Então eu sei tranquilamente que eu só não posso parar. Se parar, é que vou ser atropelado pelo próximo criminalista que nascer. Mas eu sou realizado. Eu sou realizado em relação ao que eu vivo hoje, porque por onde eu passo, quando isso aqui for pra tela, eu vou receber um monte de depoimentos que eu já conheço, de pessoas dizendo, eu achei que não dava certo, eu achei que eu ia desistir, eu pensei que não dava, eu tive filhos na faculdade. Eu engravidei duas vezes sem saber que eu estava grávido. E deu certo pra mim. Eu sou filho de preso, sou filho de egresso do sistema. Meu padrasto e meu pai. Vivi isso. Também deu certo pra mim. Mas eu saí lá do interior. Também deu certo. Tudo isso daí eu já destravei. Que, na verdade, isso são desculpas, né? Sim, as pessoas têm umas desculpas que ficam afugentando, afogando os sonhos. Cara, eu vou te pedir desculpa, mas eu não vou deixar de fazer. Ou eu vou cansado, mas eu vou. Hoje eu estava no almoço com o Dr. Thales, que trabalha comigo, falando que eu não consigo tempo para ler o livro. Mas eu posso contar um negócio? Eu tenho tempo para ver rios. Outra coisa, açúcar. Prioridades, eu tô pagando né? tudo. Prioridade. Eu tenho que ter prioridade. Então hoje eu acordei com aquela intenção de fazer diferente. Até porque os meus filhos estão todo dia me olhando e falando, papai, vamos fazer diferente, papai, vamos fazer alguma coisa.
que vai ser mais interessante pra gente. E assim, eu sou espelho. Se eu sou espelho pra eles, imagina pra quantas outras pessoas eu não sou que eu nem sei ainda. É um desafio, né? Eles te desafiam. Ter Mas filhos isso é bom. isso, né? Te desafia. Porque a resposta que ele te der, que você der a eles, ele não vai ser o suficiente. Eles vão vir com uma próxima pergunta. E eu gosto disso. Isso é encantador. Eles serão o meu reflexo. Então, o que eu deixo pro povo é isso. E quando você me marcou, acho que eu postei alguma coisa daqui hoje, eu coloquei que a gente transbordava conhecimento. E eu transbordo conhecimento, eu transbordo alegria, eu transbordo qualquer coisa que as pessoas estejam precisando. Eu não me sentiria vivo se eu não estivesse doando. E eu acho que essa doação é que nos faz fonte, né? Porque se a gente virar represa, se a gente reprimir o que a gente sabe, aquilo ali vai se esgotar. Sim. Agora, quando você se posiciona como fonte, é exatamente essa fonte, ela é inesgotável, né? Porque a gente está alimentado por alguém muito maior lá em cima que nos usa para fazer esse fluxo da vida. Isso é bom. Vale a pena. E eu fico muito agradecido de ter vindo aqui. Nossa, a honra é minha, né, de ter você aqui comigo. A prontidão em aceitar o meu convite, inclusive. Conseguir colocar na sua agenda, que eu sei que é imensa e corrida. Eu tenho pena da minha secretária, Márcia. Que é um amor de pessoa, né? Não é por acaso que Deus faz essas parcerias. Que você ganhou um presente, que é a Márcia. 10 anos, tá? Para conseguir lidar com a sua vida de atribulações, né? A gente dá tudo. Assim como você, eu sou assim um pouco. Nunca diz não, né? Tudo que vem, você fala, não, vamos. Não sei como você vai dar jeito, mas dá um jeito para que as coisas aconteçam. É isso. Muito obrigada, Diogo, mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Juridicamente Falando. Aguardo você no próximo, que com certeza nós vamos ganhar muito conhecimento com todos os nossos entrevistados.